Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, de 32 a 33, depois versículo 37 e depois do 40 ao 51. Tu vens a mim com lança e escudo, eu vou a ti, em nome do Senhor Deus de Israel. Hoje meditamos o famosíssimo trecho da luta entre o pequeno jovem Davi e o gigante Golias, herói dos filisteus, terror dos judeus. Davi não tem couraça, nem tem lança, nem escudo, ainda menos tem experiência de guerra. Está despojado de tudo, mas revestido do poder de Deus. Lembremos que para nós, hoje, as nossas 5 pedrinhas são: primeiro, a Bíblia, o diário espiritual. Segundo, o rosário. Terceiro, a Eucaristia, a Santa Missa. Quarto, a confissão mensal. Quinto, o jejum. Do primeiro livro de Samuel. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar com ele. Mas Saul ponderou: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua juventude. Davi acrescentou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Tomou então o seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu, precedido do seu escudeiro, vinha aproximando-se mais e mais de Davi. Quando pôde ver bem Davi, desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Disse-lhe: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, eu vou dar tuas carnes às aves do céu e às feras da terra. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e flecha, e eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os do exército dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente correndo para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto por terra. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e o matou sem ter espada na mão. Em seguida correu para o filisteu, parou perto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e arrematou-o
cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e flecha. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e eu te abaterei. E toda a Assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Davi está revestido unicamente do poder de Deus, da armadura de Deus. Coloca a mão na sua funda e com uma simples pedra recolhida no riacho, abate o grande gigante. Irmãos, essa história fala muito ao coração de cada um de nós pelo forte significado simbólico do acontecimento. Quem não tem na sua vida um Golias para matar? Falamos que devemos matar um leão por dia, quando não são 2 ou 3. Esse é o Golias. Aquela dificuldade externa ou interna que se abate na tua vida com a força de uma tempestade. Observe bem o que acontece diante dessas dificuldades gigantescas pelas quais passamos. Davi é um só, mas quantos soldados tinham no exército de Israel? Será que não havia um com a coragem de Davi? Será que não se encontrava um que tivesse a coragem de enfrentar Golias como Davi fez? Será que Saul não tinha essa coragem, sendo que ele já era um guerreiro feito? É tudo muito simples, irmãos. Um inteiro exército que não tem fé vale menos do que um adolescente que confia totalmente no seu Deus. O número não serve quando a fé falta. Isso nos deve fazer refletir profundamente. As dificuldades externas e internas devem ser por força derrubadas, senão significa que não temos fé em Deus. Não é difícil para Deus intervir, agir e fazer o milagre. Difícil é o homem acreditar que isso é possível. Mas se Deus encontra um, fosse até somente um, que acredita nele, então não existem mais dificuldades, por quanto gigantescas sejam, mas somente louvores pelos gigantes do mal derrubados e mortos pela fé. Irmãos, quem é o nosso Golias? Esta é a primeira pergunta que hoje podemos nos colocar. Será que o meu Golias é o gigantesco defeito que me oprime e que eu não consigo vencer? Que Golias eu tenho dentro do meu coração? Pare um momento e pense, quem é o meu Golias hoje? Vamos continuar.
Quem é o Golias da nossa fraternidade? Da nossa equipe de evangelização? Da nossa casa de acolhida? Ou da nossa família? Será que Golias é a dificuldade de evangelizar o mundo perdido que está à nossa frente? Pense em como se sentiu São Paulo, esse pequeno homem que teve a coragem de enfrentar o Império Romano para evangelizar o mundo conhecido naquela época. Qual é o gigante do mal que a Igreja é chamada a enfrentar hoje? Reflita um pouco e se pergunte também: quem será o Davi de hoje, capaz de tirar a vergonha do exército de Deus? Enfim, irmãos, vamos refletir sobre as armas do nosso jovem Davi. Poucas pedras, 5 pedras bem lisas, pegas em um riacho. Sabemos que alguém deu um nome a essas pedras, e sem dúvida são as armas mais poderosas que Deus nos oferece para matar um leão por dia. E a primeira é a Palavra de Deus, a leitura amorosa, a meditação profunda, a vivência da Palavra, que para nós se tornou o nosso diário espiritual de todo dia. A segunda pedra é, sem dúvida, a Santa Eucaristia, a adoração, a comunhão. Tudo isso é alimento da nossa alma e sabemos que ninguém combate definhando. A terceira pedra é o Santo Rosário, essa oração amorosa a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Sabemos que São João Bosco viu em sonho que o barco da Igreja, que estava afundando por uma terrível tempestade em batalha, só se salvou porque passou no meio de 2 colunas. No topo da primeira havia a hóstia consagrada, e no cume da outra havia Nossa Senhora. Essa é a salvação da Igreja. A quarta pedra é a confissão. Confessar, pedir perdão dos pecados. Isso que nos revigora. Vice-versa, o pecado esmaga até nossos ossos. Meu corpo definhava, minhas forças iam embora. Enfim confessei meu pecado e tu me absolveste, diz o Salmo 31. Precisa fazer experiência do perdão de Deus, como fala nosso Papa Francisco, para entender o que Ele opera em nós. A quinta pedra é o jejum, o sacrifício. Pode-se começar com o jejum a pão e água, jejum de algum alimento, mas também pode ser jejum de algo que me escraviza. Por exemplo, o jejum da televisão, jejum do cigarro, caso alguém tivesse esse defeito. O jejum diz concretamente ao nosso coração que Deus nos basta, que Deus é o nosso alimento. Portanto, irmãos, vamos hoje meditar e pensar como podemos colocar em prática tudo isso que Davi nos ensina. Refletimos um pouco sobre este trecho e escolhemos o nosso propósito: paz e alegria.
Como Davi, vamos nos revestir do poder de Deus. Paz e alegria a todos. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Tomou então o seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Davi disse: Tu vens a mim com espada, lança e flecha, e eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente correndo para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto por terra.